Gonato. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, Edna Barbosa, toda a audiência da Vinha. Tarde de segunda que já começa a semana com tudo. Eu vou cumprimentar ele que vai me ajudar a conversar com esse cara que está abençoando o Brasil. Não só tocando como foi até muito tempo, como agora está pregando e falando a palavra de Deus aplicada para o louvor, que é o Fábio Aposan. Mas antes de cumprimentar o Fábio, ele está aqui comigo para ajudar a fazer as perguntas, para extrair o melhor desse homem de Deus. Pastor Felipe Soares, bem-vindo também à nossa conversa. Como é que tá tudo? Fala, Guilherme. Fala, Edna. Que prazer estar aqui. É pela primeira vez, hein? É, primeiríssima vez. De muitas. Já sim, com uma presença ilustre, né? Fábio Aposan aqui. Vai ser certamente uma tarde muito especial. Tenho certeza que você que está ouvindo aí do outro lado vai ser muito abençoado também. Com certeza. Pastor Felipe, inclusive, só para dizer pro pessoal, o Fábio Aposan já esteve na Vinha, mas é impressionante como da outra vez que ele veio, o pessoal participou muito, foi uma grande bênção. Foi, Fábio, você vier em Goiânia, eu te proíbo de não passar na Vinha FM, né? Como você diz, por laços de amor, nós vamos dar um jeito de prender esse homem aqui. Toda vez que ele vier nesse estado, ele tem que passar aqui na nossa rádio, porque foi um privilégio muito grande da primeira vez, e eu tenho certeza que agora muito mais, porque são muitas igrejas que estão ouvindo a palavra de Deus através da sua vida. Fábio, bem-vindo à Vinha mais uma vez, obrigado por participar, amigo. Pastor, meu Deus do céu, que honra estar aqui com vocês. Muito boa tarde, gente. Confesso que hoje eu tô sentindo um pouco mais de pressão, né? Porque trouxeram 2 pastores para ficar conversando comigo, né? Agora pensa, pressão. Pressão é o que ele imprime no demarque dele, né? Tocando o baixo. Mas eu tenho convicção que vai ser mais uma tarde abençoadora, né? Não somente para mim, mas para todo mundo que receber essa palavra com alegria, né? Amém, com muita certeza. Então, ouvinte, você que está acompanhando pela rádio, já manda o link do nosso aplicativo para aquele amigo baixista principalmente, mas qualquer músico ou irmão envolvido no louvor da igreja, porque é exatamente isso que Fábio Aposan tem feito durante esse tempo aqui que ele está passando em Goiás e no Brasil inteiro. Fábio, conta pra gente. Você é produtor, você é baixista, né? Nós estamos habituados a ver o Fábio em toda grande produção. Tá ali sempre ele, por vezes tocando até junto com o irmão dele, que é o Alexandre Aposan, baterista, e sempre envolvido com louvor. E agora Deus está te levando a pregar nas igrejas sobre louvor? Realmente uma chave foi virada na minha vida, né, pastor? O que tem acontecido? Eu comecei até durante um tempo me questionar, né? Porque eu comecei a perceber que realmente as minhas agendas, assim, acompanhando um cantor, né? Que era algo que eu amava fazer, né? Porque eu sempre fui aquele tipo de instrumentista que nunca fui muito fã, por exemplo, da música instrumental. Eu sempre amei tocar com alguém. Eu sempre gostei, eu acho que até por isso que a minha carreira acabou canalizando também para a produção musical. Sim. Porque eu sempre gostei de estar com alguém, fazendo parte, somando com ele, né? Mas aí as coisas começaram a mudar de um tempo para cá e eu me questionei, né? E depois de me questionar bastante, falei, Deus, mas por que isso está acontecendo, né? E uma coisa que veio muito forte no meu coração é que Deus, ele comunicou coisas no meu coração do tipo que ele estava me levantando para as pessoas não cometerem os erros que eu cometi. Se eu mostrasse os lugares onde eu caí, com certeza essas pessoas elas vão conseguir muito mais longe do que eu. Amém. E com o entendimento do corpo, que o reino de Deus funciona como corpo, então aquilo que eu puder transmitir como experiência, eu também vou receber da unção do que a outra pessoa vai fazer através daquilo que a gente instruiu, né? Com certeza. Então, aí foi o que acalmou meu coração, mas graças a Deus, pelo menos a produção musical e as minhas gravações, Deus não arrancou de mim, não. Amigo, e é pra tudo quanto é lado. Eu lembro de um projeto lindo que vocês participaram, que foi o CD Raízes, né? Vocês estavam também. Quase tudo dele. Do Thales Roberto, é impressionante a questão também da musicalidade, porque a gente sabe, né, que baixo muitas pessoas tocam, mas essa visão de produção, né? Projeto Saudade, eles pegaram um Tajon, nem sei como é que é o nome daquilo. É Tajon mesmo. É Tajon, né? Sim. É uma bateria adaptada, mas assim, o som que vocês conseguiram extrair daquilo e o Projeto Saudade foi gravado em vários lugares. Até, né, preparei que mais tarde a gente vai ouvir uma música dessa, pode ser do Projeto Saudade, qualquer uma do Thales, que ficou muito bonito. E aproveitar até para dizer, o pastor Felipe Soares é ministro de louvor, instrui equipes pelo Brasil inteiro, está agora aqui em Goiânia, nessa nova empreitada com os irmãos do louvor. E uma das dúvidas que eu vivo ouvindo dos irmãos é a seguinte: quem é
que pode participar do louvor da igreja? Porque eu acho maravilhoso o Fábio na internet respondendo sobre isso. Eu gosto. Eu acho bom porque coloca a galera em crise. Ele quer começar com uma polêmica. Não, vamos puxar. Não, você sabe. Vamos falar com a... É pra acabar o programa agora, né? 5 minutos de programa. Acaba no início. Meu caro ouvinte, coloca aí um caminhão de graça na sua vida agora. Aquele irmão que liga e fala assim: pastor, eu tenho um chamado para ser do louvor. Amém. Vou servir o Senhor no louvor. O que você acha disso, Fábio? Bom, pastor, vamos lá. Como eu sei que essa é uma tarefa que Deus me confiou, né? Eu gosto de trazer sempre o equilíbrio. Primeiro, a gente tem que saber que, por exemplo, igrejas que são relevantes mundialmente, igrejas que pessoas conhecem, elas são relevantes porque o departamento de arte é muito forte. Então, assim, você pode prestar atenção. Se você perguntar, fala o nome de uma igreja relevante, eles vão falar uma... Então, departamento de arte relevante. Hillsong. Departamento de arte relevante. Planet Shaker. Departamento de arte relevante. Elevation. Então, tá vendo? Então a gente tá falando de coisas que o quê? Que isso promove. Por que promove? Porque a arte, ela tem o poder de mudar uma cultura, né? Então, primeiro eu tô tentando tratar as coisas que são naturais. Agora, o que a arte faz também? A arte, enquanto as pessoas não são ensinadas sobre o chamado, né? As pessoas gostam de... Ela fala assim, Deus me chamou para isso. Mas não tem nada disso, não. Na verdade, ele quer fazer parte de um departamento que tem destaque. E, normalmente, quem quer entrar no departamento porque... O departamento promove um destaque natural, vamos dizer dessa forma, sim, né? Ele acaba se enganando outras pessoas, e normalmente são essas pessoas que eu costumo chamar de âncoras, né? Porque elas não deixam o grupo nem para frente nem para trás. Fica paralisado onde está. Então quem pode fazer parte do departamento de arte? E isso é algo que realmente eu tenho sido muito, como é que eu falo assim, muito enfático, né? Porque hoje, pastor, o senhor acabou de pontuar muitas coisas aí, mas nós temos uma habilidade na vida dos brasileiros que no planeta inteiro não existe. Quando você começa a olhar outros países, né, você vai ver que o estilo musical é incrível, mas se parece. Sim, é uma coisa assim repetitiva, né? É bom demais, mas é parecido. Sim. No Brasil, não. A loucura. No Brasil, do norte ao sul, a criatividade dos brasileiros é uma coisa incrível. Isso é verdade. Entendeu? Então, aí onde me irrita um pouco mais. Por quê? Porque enquanto as pessoas não são ensinadas sobre o chamado, sabe o que elas fazem? Elas ficam usando a armadura de Saul para ir para enfrentar Golias aí. Não é para ele, né? Não é. Então, hoje, quem é que pode fazer parte do departamento de arte? Primeiro, se você até batendo palma é desafinado, o departamento de arte não é o seu lugar. Esse é o nível mais hard de todos, né? Até batendo palma você é desafinado. Mas isso acontece, pastor. Sim. Então, assim, tem pessoas que dizem, eu quero cantar, mas a pessoa não tem um talento, né? Exatamente. E quando a gente entende o corpo de Cristo, como funciona, é maravilhoso, porque quando você está no lugar onde Deus estabeleceu para que você estivesse, você é uma bênção para o corpo de Cristo. Verdade. E você vai receber do mesmo galardão de um pastor, sim, de um apóstolo, tá servindo a igreja, né? Exatamente. Então, e o contrário é verdadeiro também, né? Então se você estiver no lugar errado, além de você ser um problema, você também rouba as pessoas daquilo que Deus depositou somente na sua vida. Sim. Então eu gosto de trazer esse equilíbrio, mostrando que o lugar melhor para se estar é onde Deus estabeleceu, porque a Bíblia diz, né? Profeta Jeremias e o apóstolo Paulo, ele fala que o chamado é do ventre. Então, assim, não é que você, que eu vou virar isso. Não, você não vira isso. Você nasce aquilo que Deus estabeleceu. Legal. Então, precisa ser ensinado e trazer essa consciência. Porque quando vem a revelação da palavra, porque é isso que eu gosto de falar, o que muda a vida de uma pessoa é a revelação da palavra. Se você só conhece a letra, você é no máximo um teólogo. Agora, se você entende a revelação ela traz luz e te coloca no caminho certo. Você é sóbrio demais. Que a singularidade de cada pessoa é o que enriquece a igreja, enriquece a arte dentro da igreja. Sim. Porque a gente vê que quando a pessoa ela é esforçada, ela não consegue contribuir artisticamente. Aí ela começa a copiar. Então a gente vê isso no Brasil, como você disse, a gente tem uma diversidade cultural e artística muito grande, mas a gente tem muita cópia do que vem de fora. O que mais tem, na verdade. Isso? Ele é bonzinho, essa né, pastor? Produção. O pastor Felipe, ele tá segurando. Vamos falar a verdade. Né? Tô tentando colocar a palavra no lugar certo. Tem um assemelhamento. Deixa a parte ruim pra mim. 95% é cópia. É verdade.
Exatamente. Inclusive, isso é ruim. Eu lembro que eu fiquei me remoendo com a declaração da Darlene Zschech quando ela veio pro Brasil, né? Então tem um livro dela lindo, até li, Adoração Extravagante, e ela fala muito sobre essa questão de você buscar no Senhor essa intimidade e dar frutos dessa intimidade, né? Como canções, palavras, revelações que você recebe. Sim. E ela disse, o Brasil tá cantando muito o que a gente canta lá fora, mas nós queremos ouvir o que o Brasil canta para Deus, qual é o fruto do canto do Brasil, né? Isso é uma surra, né? Mas é uma surra leve, né? Nossa. Eu tomei uma das piores da minha vida. Eu tenho um amigo ministro que ele mora no IHOP. O nome dele é Caleb. O IHOP é aquela casa de oração que é 24 horas por dia orando. Isso, desde 98, né? Nunca parou de orar. Não. Se ligar agora na internet, tá funcionando uma oração. Isso, aí é complicado, né? Não vamos nem entrar nesse mérito. Mas sim, se for por aí, tá perdido. Já dá rolo. Aí uma vez ele falou, ele foi fazer uma agenda numa cidade, ele ficou 3 horas dentro de um carro. E ele falou que fez questão de ouvir as rádios brasileiras. Gospel, né? E aí ele perguntou pra mim, ele falou, Fábio, eu fiquei 3 horas dentro do carro. 80%, 90% do que eu ouvi são versões das nossas músicas. Ele falou desse jeito, das nossas músicas. Ele falou, o que você tem a dizer sobre isso? Eu falei, é melhor você não ficar sabendo, não. Aí ele falou, eu quero saber. Eu falei, eu não vou dizer. Aí ele falou assim, aí resumindo a história, ele falou, Fábio, eu vi que vocês fizeram uma versão lá de uma coisa que a gente realmente não escreveu, né? E aí eu só escutando. Ele falou, Fábio, o problema não é vocês cantarem as nossas músicas. O problema é vocês cantarem o que a gente não escreveu. Aí ele terminou a surra dizendo assim, nós estamos orando para que Deus levante compositores ungidos no Brasil para que vocês parem de cantar as nossas músicas de maneira errada, porque vocês estão transmitindo uma mensagem que não foi dada para nós. Que é isso, pai? Como você disse, está encerrada a entrevista, muito obrigado. Boa tarde, irmãos. Deus abençoe, nós vamos embora. E olha que coisa preciosa. Além de você cantar a nossa música, tá cantando errado ainda. Não, e vamos falar para quem não tem costume, tem gente que não tem costume de ouvir do original, né? Sim. Realmente, na hora de traduzir, para encaixar uma frase traduzida na métrica da música, às vezes você tem que mudar a palavra. Muda-se a palavra, muda-se o sentido, exatamente, né? Não é exatamente igual. Por exemplo, uma música linda, que é a Goodness of God, né? Que Isaías Saad traduziu, Bondade de Deus. Você vê que tem uma tradução muito linda, não tem o que dizer da tradução, ficou muito bonito, mas não é exatamente como o original. O original, você ouve a letra e você fala, cara, que poesia linda. Mas poesia bíblica. Esse é o problema, pastor, porque assim, eu gosto de dizer nos meus treinamentos, eu sempre peço pro pessoal fala assim, gente, eu amo o Fábio, né? Porque aí quando o pessoal fala de livre e espontânea vontade, né, que nem vai ser agora, eu posso falar o que eu vou dizer agora, na sequência, sim, né? Você fica mais confortável. Eu fico mais confortável. O problema é que a gente parou de se alimentar da fonte, a gente tá se alimentando só do canal. Isso. Nós temos um relacionamento com Deus do pastor Rigonato, mas a gente não tem relacionamento com Deus. Então, a gente parou de ler a Bíblia e tá lendo os livros sobre a Bíblia, tipo isso. Exatamente. A gente parou de buscar a revelação, porque a revelação dá trabalho. A revelação é lugar de intimidade. Verdade. A revelação é secreto. A revelação, e é por isso que eu tô te falando. Sim. Então o pessoal quebra a cabeça, e essa música que esse ministro me deu essa surra, ele falou assim pra mim, ele falou, Fábio, eu escutei a música e nós escrevemos Waymaker. E vocês colocaram o caminho no deserto. Eu falei, nós? Ele falou, vocês. Aí eu falei, por que eu tô apanhando desse jeito desse homem? Jesus. E aí ele falou assim, Fábio, você sabe o que é o Waymaker? O Waymaker é fazedor de caminhos, é sobrenatural. Caminho no deserto qualquer um faz. Então a gente precisa entender que Deus dá uma mensagem para um ministro, um pastor, um músico, porque Deus tem uma mensagem para o povo onde ele está inserido. Eu acho muito perigoso a gente ficar... Eu acredito que Deus deu canções pro planeta cantar. Verdade. Entendeu? O que dizer, por exemplo, de Shout to the Lord, né? Sim. Que aclame ao Senhor, essa música, todo mundo cantou, no mundo inteiro. Mas olha só, vamos puxar algo que isso traz até um pouco de conforto para nós. Normalmente as canções que Deus dá pro planeta cantar, as versões não ficam ruins. Elas ficam muito próximas daquilo que foi escrito. O que dizer desses hinos clássicos, né? Grandioso és tu, essas músicas que atravessaram eras, literalmente. E que não canta mais de né? 1000 anos, muito mais. E que não canta mais hoje também. Verdade. Né? O que dizer de Castelo Forte, de Martinho Lutero, né? Sim. São músicas muito antigas, né? Sim. Faz tempo, Castelo Forte. E mais de 500 anos aí de reforma protestante. E é isso que eu gosto de chamar. O senhor entrou num ponto que é maravilhoso. Por quê? Porque quando um ministro ungido tiver a consciência do que ele está fazendo, ele vai um dia, por causa de uma ministração da palavra ungida que Deus te deu para a igreja, ele vai musicalizar aquilo, e enquanto Jesus não volta,
as pessoas vão estar sendo abençoadas por aquela ministração que foi para um povo, mas ela foi musicalizada. Sim. Porque música é uma forma de doutrina. Sim. Por isso que eu tenho problema com gente que está cantando o que é sucesso, mas não canta o que a Bíblia diz. Aí você doutrina, a música ela ensina, né? Você está ensinando o errado. Exatamente. Aí faz o trabalho reverso. Inclusive, o pastor Felipe Soares tem essa visão, que até a gente estava conversando esses dias, né, Felipe? Você compõe em cima da palavra que a gente acabou de ouvir, que é uma das missões do ministro da igreja, né? Sim. Eu acho que as pessoas, elas não podem deixar de prestar atenção que cada igreja tem uma realidade. Uma visão. Uma visão. E o povo precisa aprender não só a consumir palavra, mas reafirmar ela e expressar ela de formas artísticas, né? Mas você acha que isso tem se perdido muito por causa da indústria? Com certeza. As pessoas têm se formatado aquilo que dá certo. Eu fico pensando, eu conheço algumas pessoas que não ficam esperando lançar uma música que vai estourar lá fora para fazer uma versão no Brasil, gravar aqui e ganhar mais visibilidade, surfar nessa onda que existe. O que você pensa sobre isso? Bom, eu penso que primeiro Deus está levantando um povo, e por causa deste povo que Deus está levantando, vai acontecer um grande êxodo dos eventos que promovem o nome de uma pessoa e não promovem o nome de Deus. Vixe. E aí o que vai acontecer? Por causa da revelação da palavra, as pessoas vão voltar para dentro da igreja, que é o lugar de segurança. Porque as pessoas comida não querem, segura, né? Não querem, as pessoas não querem congregar. Entendeu? Porque tem um monte de ministro aí que eu posso falar, né? Claro. Tem um monte de ministro que o apóstolo Paulo, na unção profética, já disse que nos últimos dias iam levantar ministros influenciados por demônios. E aí eles ficam desconstruindo aquilo que um pastor gasta tempo em oração, em santificação, estudo da palavra e revelação para um povo. É verdade. E eles ficam desconstruindo. Então o que vai começar a acontecer? As pessoas vão voltar para dentro do lugar de segurança. E aí essas palavras que vão ser cantadas, porque a música é uma forma de ensino, de doutrina, as pessoas vão ser realmente abençoadas e a gente vai começar a viver do jeito que é pra gente estar vivendo há muito tempo. Sim. Entendeu? E olha que coisa preciosa, a pandemia tirou a galera da igreja porque medo e essas coisas, e aí o pessoal quer ficar em casa assistindo pela internet. Mas isso que você acabou de falar é a verdade, lugar de segurança. Sim. Não existe esse negócio de congregar à distância, amigo, é presencial e recebendo em comunhão com os irmãos. Exatamente. E a revelação, né, pastor, de que Sim. a igreja é a base de treinamento para você ir ser luz lá fora. Sim. Então hoje, se a gente sair desse lugar de segurança, a gente vai ser inoperante. Então assim, eu perguntei uma vez um diretor de uma gravadora, eu sei que ele ficou com um pouco de raiva de mim, mas ele chegou e falou assim, não, porque é importante isso, porque as estratégias, porque o mercado tá consumindo isso e tal, não sei o quê, se fizer isso dá certo. Eu falei, que legal. Eu falei, quantos artistas você tem na sua gravadora? Eu falei, eu tenho tanto. Falou, um monte. Eu falei, uau. Eu falei, você ensina tudo isso para todo mundo? Ensino. Todo mundo faz isso? Claro. Eu falei, uau. Eu falei, eu só conheço 3 ou 4 que tem sucesso aí nessa gravadora. O que aconteceu com os outros? O que aconteceu com os outros? Então, sabe o que eu entendi, pastor? Deus unge pessoas, não unge estratégia. Amém. Amém. Se você tem consciência do que você carrega, primeira coisa, você não se molda ao que o mercado está querendo que você faça. Você tem uma mensagem e você não vai se curvar. Você fala assim, eu vou agradar o meu Deus, sem desrespeitar a autoridade, mas a mensagem que Deus confiou a mim, eu vou fazer. No dia que as pessoas entenderem isso, acabou. Rapaz, fica até difícil conversar com o Fábio, é muita revelação. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tocar essa música do Projeto Saudade, que inclusive ficou maravilhosa, até elogiei no início da conversa. Pra você que ligou o rádio agora, tô conversando com o Fábio Aposando, tô aqui também com o pastor Felipe Soares, e nessa roda de conversa eu volto da música já com aquela pancada. Agora eu quero ver o músico que vai contrapor esse argumento do Fábio aqui na mesa, que é exatamente sobre essa questão da música e a função que ela tem dentro da igreja. Muito se diz assim, ministério de louvor. Bom, se eu olhar para a Bíblia e os 7 ministérios da igreja, eu não vi o louvor ali no meio. Muito bem, pastor. Tem o profético, tem o do pastor, né? Mas cadê o do louvor? Não existe. Aí o pessoal entra em crise. Como assim? Não existe o ministério de louvor? Eu acho que as igrejas evangélicas ainda tratam a música de uma forma muito pouco profissional, certo? Então, você está falando de termos técnicos, como diretor musical. Pouquíssimas igrejas têm direção musical. Clique, baterista, provavelmente a maior parte deles não usam. VS, multitrack, como vai pôr isso ao vivo? Como transformar isso em uma coisa natural, certo? Isso é um problema. Sim. Que
poderia ser solucionado se as pessoas gostassem de fazer o que fazem. Ou se estivesse no lugar certo, né? Estivesse no lugar certo, exatamente. E eu gostei do que ele falou, porque ele falou assim, o baterista, né, o clique, é inaceitável, inconcebível um baterista que não dê conta de tocar com clique, né? Porque o clique é o fundamento. Tem. Não, eu até ia zoar, tem um irmão nosso, não vou revelar o nome dele pra não estragar a carreira musical do irmão, mas ele não dava conta de fazer virada no escuro, porque se apagasse a luz, ele errava tudo os tambores da bateria. E aí uma vez a gente foi tocar no acampamento, né, da Videira aqui em Goiânia, e apagaram a luz, louvor, né, aquele Espírito Santo fluindo. Quando apagou a luz, ele começou a gritar: acende, acende. E a gente tem um baterista aqui também, ó. Tem, não, mas o Pedrão é dos bons. O Pedrão toca com clique, né? O Renatão também, é só o músico fera nesse estúdio. Bom, isso é fundamental. Na verdade, nós temos uma grande missão, né? Que é o quê? É desconstruir as coisas, né? Então, assim, até usando o exemplo aqui da própria obra, né? O pastor tava me mostrando ali, o pastor Guilherme tava mostrando, falou, não, porque no começo a gente ia mexer no telhado. Aqui da Arena 7.000. Aí vamos mexer no telhado, aí agora tá aqui, estamos fazendo um outro prédio. Por quê? Porque reforma o negócio chato demais. Porque assim, porque primeiro que você não sabe, né? Você tem uma ideia, fala assim, põe um quadro aqui nessa parede, aí você fura, tem um cano lá atrás, aí estragou tudo que você tem que fazer. Normalmente, você pegar uma coisa do zero é muito mais rápido. Agora, nós temos que nos levantar e fazer o povo entender, tirar essa cultura que foi estabelecida na cabeça dos brasileiros, sabe? Que não, sabe aquele negócio da famosa oportunidade? Eu não estudei, eu não cantei, eu tô gripado aqui, eu não tive tempo pra nada, nem eu li a Bíblia essa semana. Aí ele termina a frase dizendo assim, mas como é pra Jesus, eu vou fazer. Se a pessoa tivesse consciência do que ela tava falando, se ela soubesse metade do... Entendeu? Porque se é pra Jesus não deveria ser. Não, Deus, ele não, o pessoal, essa super graça que o pessoal tá falando, o pessoal não entende algumas coisas. Deus não recebe qualquer coisa, Deus não recebe qualquer oferta. Se ele recebesse qualquer oferta, por que ele não pegou a de Caim? A de Caim foi rejeitada porque não foi o primeiro, não foi o melhor, não foi sacrifício de sangue, né? Salmo 33:3 fala assim, que a gente tem que tocar e bem. Seja para Deus o melhor. É, o melhor. A prova disso é o que está acontecendo aqui. É verdade. Estamos fazendo algo do melhor. Por quê? Porque nós representamos um reino excelente. E é tão bom. Expressa a glória de Deus. Sim, é tão bom ouvir isso, porque pessoas que querem fazer o melhor para Deus, elas vão ser honradas, né? A presença de Deus, ela é só o maior presente de todos, e a partir dali você tem um respaldo para fazer. É porque tem pessoas que acham que a graça é para você não fazer nada. Não, a graça é exatamente para que você se torne ela usual, né? Não seja vã. Quem usa a graça para não fazer nada, fazer de qualquer jeito, tornou a graça vã. Pastor, eu gosto de entender que a graça é a capacitação divina para você viver sobrenaturalmente de forma natural. É isso. Viver acima da... Você vive de uma forma sobrenatural, naturalmente. Sim. É o que Jesus fez. E se Jesus fez, a consciência qual é? Se o mesmo Espírito, Romanos 8:11, se habita em vós o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo Espírito vivificará o seu corpo mortal. Então, qual é a diferença? É que o pessoal fala assim, mas era Jesus. Então, mas Jesus se esvaziou de todos os atributos de Deus. Sim. Então a gente precisa ter essa consciência. Se não tiver, a gente vai ficar fazendo de qualquer jeito. E lembrando que é para músicos, né? Que servem na igreja. A gente tá aqui numa roda de músicos. Porque vai ter um irmãozinho lá da cela que vai dizer assim, nossa, mas eu não sei nem cantar direito. Não, Deus recebe a sua adoração. Sim. Nós estamos dizendo para quem quer servir no louvor e quer entregar para Deus o melhor. Isso magoa muita gente, porque eu ouvi o seu podcast. Será? Né? E você falando que depois da sua palestra, acho que 50% do Ministério de Louvor pediu pra sair. Sim. Porque você trouxe clareza da importância de você estar no lugar certo. Certo? Isso mas a gente vive uma cultura realmente que as pessoas se realizam em cima do palco. Sim. Elas entendem que o lugar de visibilidade ali é algo muito importante para elas. E muitas pessoas, elas nutrem isso no coração delas. Sim. Como que você acha que a igreja pode lidar? Porque ao mesmo tempo que a gente tem essa pessoa que ela se realiza naquela posição, a gente às vezes também tem os pastores em igrejas menores que por não ter pessoas, não ter equipe, não ter gente, eles acabam abraçando essas pessoas e colocando elas
nessa posição. Aí nesse lugar, a gente tem aquele que tem um pequeno talento e que se desenvolve, corre atrás, que destrava. Mas a gente tem aquele também que se conforta nessa posição e aí ele vai bloqueando todos os outros. Não rompe, né? Ninguém rompe. E como que você analisa isso? Bom, o mais importante é a gente trazer sempre a revelação do que a Bíblia diz. E a Bíblia deixa claro o quê? Adoração não é, nunca foi e nunca será música. Sim. Então, se para ser um adorador, você só poderia estar habilitado a ser um adorador se você tocasse ou cantasse, a gente já eliminaria um monte de gente. Exatamente. Okay? Então, assim, primeira coisa para libertar o povo é isso, falar, então eu posso adorar a Deus com a minha voz. Com a minha voz. Abrindo a minha boca e erguendo louvores, sim. Né? Mas ele pode entender que eu posso adorar a Deus também, por exemplo, sendo o melhor funcionário onde ele trabalha. O que você está dizendo aqui, a adoração é uma coisa e ministrar o louvor é outra coisa. Então, mas o louvor, é que o louvor, né, que eu tô te falando, o louvor, ele é a voz da adoração. Louvor também não é música. Música é uma ferramenta que nós usamos dentro da adoração. Sim. Ok? Música é um departamento de arte. Sim. A arte tem que ter beleza. A arte tem que ter excelência. Sim. Exato. Ok? Então, se a gente resolver isso, acabou o problema. É muito cultural, né? Você tá entendendo? Porque na cabeça, tanto é que é o que a gente tá conversando aqui no intervalo, o pessoal fala assim, vamos chamar o Ministério de Louvor. Ou seja, porque a gente ouviu falando, a gente acabou construindo uma mentalidade nas pessoas. Então vamos lá. A adoração não é música, não tem nada a ver com música. A música pode ser uma ferramenta dentro da adoração. O que é o louvor? O louvor é a voz da adoração. Ou seja, aquilo que você entende como revelação, você adora a Deus com a sua vida. Ok? Sim. Mas se você está no departamento de arte, você precisa entender que você não pode ser como qualquer pessoa que não entende o que é a arte. A arte vai exigir de você dedicação. A arte vai exigir de você estudo, a arte vai exigir de você abrir mão de um tempo que é lícito para você crescer e fazer com mais excelência. Fábio, então você só é a favor das pessoas que são profissionais? Não estou dizendo isso também, porque o que um departamento de arte precisa? De pessoas com coração ensinável. Exatamente. Se você tem gente com coração ensinável, ele não vai ter problema de você falar, estude isso. Ele não vai ter problema de você falar, o ensaio é às 16 horas, ele vai chegar lá 15, 20 minutos antes. Ele não vai abrir mão, ele não vai ter problema de você falar, cara, melhora isso aqui, porque isso aqui tem que ser assim, assim, assado. Eu sou um exemplo disso. Hoje eu ajudo meu pastor numa igreja que lá nós não temos músicos. Quem é a banda e quem é o ministério de música lá? A banda é o meu celular e eu vou pra bateria. E aí eu peguei 5 pessoas do vocal que não tinham a menor noção de cantar, não eram habilitados, não são cantores profissionais, mas eles têm algo que eu amo: coração ensinável. Dispostos a aprender. Dispostos a aprender, dispostos a jogar fora aquilo que não presta. Fala assim, não, então, peraí, se Deus aproximou alguém que tem instrução, eu vou ouvir o que ele está dizendo. Que benção, isso aí é então é isso que as pessoas precisam entender. Se você trabalha isso, a questão da unidade, do relacionamento, e você tem gente com coração ensinável, meu amigo, você vai voar. Exato. Entendeu? Porque é isso que eu falo, tem muita gente se apoiando, eu toco demais, tá, mas e daí? Mas o que a pessoa não entende é que o dom, o talento, que é uma habilidade natural, que é Deus que dá pra pessoa, o dom e o talento ele pode fazer conhecido no planeta. A pergunta é outra. Esse mesmo dom, esse talento que te fez conhecido no planeta, ele também te faz conhecido no céu? Você tem a mesma fama no céu? No céu você também tem esse tanto de seguidor? Você diz, será que você está importando com um seguidor correto, né? Sim, entendeu? Meu amigo. Então é equilíbrio. Falar, irmão, por isso que muita gente sai. Fala assim, então eu posso adorar a Deus então lavando o banheiro? Claro! Canta um louvor para ver se Deus não recebe, né? Entendeu? Os dois extremos, eles funcionam da mesma forma. Tanto aquele que precisa crescer, se destravar, precisa de olhar para o lugar certo, que é para o Senhor, e aquele que é muito virtuoso também, para ele não se corromper achando que ele é muito bom e não conseguir ter unidade. Né? Porque essa falta de unidade, de hombridade, de humildade, que atrapalha as equipes na maior parte das vezes. E a falta de humildade chama arrogância mesmo, né? A pessoa acha que é boa, então ela não precisa te ouvir. Quem é o Fábio Aposan para me dizer que eu não sou bom? Isso. Não. Infelizmente tem uma galera assim. Muitas pessoas são blindadas com isso, né? Exato. Acreditam. Eu até acho, quem fica bom, geralmente
literalmente começou a melhorar só quando reconheceu que era ruim. Teve uma vez, um amigo meu, baterista, o Nené Batera, tem um normalmente é baterista, né? Não, baterista é um cara sincero, tá ali, ó, Pedro. Baterista trabalha. E aí o Nené Batera falou pra mim assim, bicho, tu é ruim pra dirigir, hein? Falou um dia que eu fui estacionar, chegando no evento nosso da igreja pra tocar. Nossa, bicho, tu é ruim pra dirigir, eu fazendo uma baliza. Eu parei aquele momento e falei, será que eu sou ruim? Nunca tinha ouvido isso, foi a primeira vez. Aí eu fui avaliar, falei, bom, vou treinar depois dessa baliza então, né? Mexeu comigo aquele negócio. Mas eu reconheci, falei, não, realmente eu preciso melhorar. Humildade. Passou um tempo, a minha esposa me elogiou. Rapaz, mas você tá melhor pra dirigir. Eu falei, não é que era verdade, então eu era ruim pra dirigir. Então tudo tem a questão de você reconhecer que precisa melhorar. Sim. Se você acha que você é muito bom, fica ofendido com qualquer crítica construtiva. Mas aí também que às vezes a coisa boa vem na embalagem que você não gosta. Não é fácil, na verdade. não. Porque às vezes as pessoas não falam do jeito que você gostaria de ouvir, mas é o que você precisa. Que é quase o que eu faço. Eu acho que você deve O Fábio tá ouvir muito acostumado com isso aí. né? Fábio, qual é o músico mais complicado da banda? Tem algum ou todas as vezes? Não, vai do temperamento. Não, na verdade, o único músico que não dá problema nenhum é sempre o baixista, né? É mesmo, ninguém reclama do baixista. Não, Ó, baixista é o gente guitarrista frita fazendo solo. Tá aqui o Renato, que não deixa a gente mentir. Tá ali o batera, que é o Pedrão. Sempre o batera puxa uma levada e tal. Agora o baixista ninguém fala. Não, o baixista é sempre crente. Agora, deixa eu falar uma coisa. Eu tava brincando nesse vídeo, né? Porque eu tava explicando o problema que existe de nós não termos, na maioria das vezes, bandas tocando nas igrejas, né? Na verdade, nós temos vários solistas ao mesmo tempo. Nossa. Então eu tava mostrando essa importância da gente funcionar como banda, né? Funcionar como uma engrenagem. E aí fica maravilhoso. E inclusive, até pra gente caminhar pro final, porque nós exploramos ao máximo o Fábio, mas ele vai ter muitas igrejas agora. Inclusive, espero que a gente consiga fazer algo com o Fábio aqui, com o Ministério de Louvor da Videira. Fábio Aposan, de tudo isso que você tem vivido, qual é o mais precioso que você conseguiu extrair? Porque eu percebo que você tá com esse trabalho seu edificando a igreja, trazendo uma nova ferramenta que a igreja precisa, que são irmãos conscientes da palavra aplicada para o louvor. Sim. Porque assim, pastor, eu comecei a entender, né? Por exemplo, Tiago capítulo 3 diz o seguinte, ele fala assim, não levante dentre vós muitos que ensinem, porque você que ensina, você vai ser cobrado com maior rigor. O que o departamento de música precisa entender é que de 40% a 60% do culto fica na mão do departamento de música. É um tempo muito grande do culto no louvor. É muito grande. De 40% a 60%. E o que a gente está fazendo? A gente está ensinando. Ensinando o quê? Só a noiva do cordeiro. Tá doido, é uma responsabilidade gigantesca. Né? E, Fábio, mas eu só toco. Tá ensinando. Mas, Fábio, eu só sou da mesa de som. Tá ensinando. Eu tô colocando a projeção da letra. Tá ensinando. O departamento de arte, ele funciona. Porque pra mim, departamento de arte, eu não consigo ver as tribos. Eu não consigo ver a música, a mídia. Não. Pra mim é uma coisa só. Porque é o que essas igrejas relevantes, que a gente falou no início, eles fazem. O departamento de arte. O que tem? Tem os braços dentro do departamento de arte. Música, mídia, tal, enfim. Então, o que tem me impulsionado a fazer tudo isso? É mostrar para o povo a responsabilidade que nós carregamos. Porque, por exemplo, nós estamos hoje em novembro. Mas se eu perguntar, por exemplo, até dentro dessa sala aqui, né? Vou perguntar, por exemplo, o baterista que está aqui do nosso lado. Fala, bater. Né? Se eu perguntar para ele assim, falar assim, o que o pastor pregou no terceiro culto de março? Ih, rapaz. Talvez, se ele for muito aplicado, ele vai abrir um tablet, um caderno e vai falar assim, eu sei o que foi. Tá anotado. Mas eu entendo também que a ministração da palavra é a porção do dia, aquilo que Deus quer comunicar. Mas a música, ela rompe um culto. A música, ela tem o poder de ser ecoada por anos. Né? Ela leva a mensagem de uma forma que fica gravada, né? Fica gravada, fica e repetindo. Aquilo entra, porque a música, uma das melhores definições que eu vi sobre música, e agora não é Bíblia não, é livro de teoria musical. Música é uma arte que você usa para se expressar através de som, ou seja, o que você é, o que você acredita e o que você vive, você transmite para as pessoas através de som. Quando a gente traz as pessoas para a responsabilidade do fundamento, e o fundamento é a palavra de Deus, não é o que eu penso, não, é a palavra de Deus. Primeira coisa que vai acontecer, a gente para de cantar o que é sucesso e começa a cantar o que a Bíblia diz. Porque tem um monte de música que tá estourada, mas não fala o que a Bíblia diz. Verdade. E aí o que a gente faz? Canta o que é sucesso, o povo chora e tem gente que não entende. Sabe por que o povo chora? Agora eu vou falar como um profissional da área. Eu sou treinado para isso. Eu consigo pegar um instrumento de harmonia, criar uma melodia e mudar o ambiente. Trazer uma emoção para aquilo, né? Porque a música, ela trabalha diretamente com as emoções.
Então tem gente que chora e acha que foi a presença de Deus. Não, é apenas uma melodia bonita. Mas o que traz mudança na vida das pessoas e o que traz mudança numa cidade é a revelação da palavra. Amém. Deus está convocando um povo agora que vai cantar a palavra, não vai cantar o que é sucesso. Porque tem gente que está vivendo longe da revelação porque o departamento de música faz questão de despregar o que o pastor está querendo pregar. Aí, meu amigo, tá respaldado assim, 100%. Palavra de Deus é um lugar seguro. Ali ninguém erra. E inclusive, você estava falando, eu pensei numa frase aqui: não cante e toque para emocionar, cante e toque para transformar, né? Eu vou gravar agora. Que é isso? Eu vou dar os créditos, viu? A palavra de Deus diz assim: a tuita aí, me marca que eu vou retweetar. Que a unção quebra o jugo. Então não é o louvor emocionante, é a unção que o louvor libera através da palavra. É que a música, ela mexe também com a alma, né? A gente ouve, eu não ouço, né? Mas você escuta uma música sertaneja. Isso aqui no Goiás. Traz uma emoção muito forte. Faz você chorar, faz você sentir raiva, faz você lembrar de coisas do passado. Então a música tem esse poder, mas ela nas mãos das pessoas certas, sendo usada como uma ferramenta de ensino da palavra, levantando o nome de Jesus, ela também consegue transformar gerações, nações. A gente já viu isso aqui na história, né? Diante do Trono, todas essas bandas aí que a gente viu, que marcaram a história, declarando a palavra, proclamando a palavra. O que é mais sério, pastor, é o que? Se a gente parar para prestar atenção, o negócio ficou tão mercadológico que fala para mim aí rápido, qual foi o último ministério de música que se levantou no Brasil? Aí fica complicado. Tem no mínimo uns 20 anos. Sabe por quê? Porque todo mundo foi pro lugar assim. Agora eu tô tentando trazer equilíbrio. Não tô falando que tá errado. Você pode ser um cantor solo, mas quem você quer promover? Né? Qual é a intenção, né? Qual é a intenção? Então, assim, nós precisamos cantar, porque o que vai libertar esse povo é a palavra ungida. E é por isso que os músicos precisam ir para esse lugar. Sim. De entender o que estou fazendo. Eu tenho falado muito, pastor, a respeito de, nos últimos dias, a gente entender que somos ministros intencionais. Se você não for um ministro intencional, você só está fazendo na sua igreja, sabe o quê? Entretenimento. Você é a banda de abertura que toca para os crentes atrasados chegar. Isso é o que mais acontece, porque a gente vê até os compositores hoje, né? Eles se focam em compor hits. Por quê? Porque se você vai cantar um texto, ele não populariza, não viraliza, na verdade. Então a gente vê coisas como, não sei se dá pra gente falar aqui, né? Casinha Favorita, a gente vê umas coisas assim que tem um foco que, enfim, não dá pra defender isso, mas... Não, pode falar. Desse tipo, ir pra lá e vai. Não tem problema nenhum, não. É daqui pra frente e vai indo, né? E tentando agradar as pessoas, a gente acaba desonrando a palavra de Deus. O mais engraçado é que a gente tem visto músicas tão infantilizadas, e é por isso que a igreja está muito infantil, né? E aí quando a gente começa a lembrar das músicas que as crianças cantavam na escola dominical, eles falavam o contrário. Eles falavam assim: meu Deus é um Deus grandão. Né? Não, e olha que engraçado, porque a gente pensa assim: o que isso tem a ver? Amigo, tem muita diferença. Faz diferença. A discussão do você e Senhor, né? É uma discussão que não tem fim, né? Vai chamar Deus de você, Deus de Senhor. Mas aquela questão é você aplicar a lógica do seu relacionamento. Seu pai, o Senhor é excelso, poderoso. Ele, inclusive, te comprou com o sangue de Jesus. Então, ele é o seu Senhor. Ou seja, nem teu nariz te pertence, né? Mas... Exatamente. E é tão precioso porque, é sutil, sim, mas não deixa de ser ensino. Exatamente. É um tipo de desconstrução, né? A gente vê um movimento de retorno para isso. Sim. Porque chamar Deus de você e também afeminar a maneira de se relacionar com Deus nos seus braços. Me cheira, né? Me cheira. Essa coisa calçar toda, suas sandálias. Né? Deixa eu... Tá errado. A gente conhece. Tá errado, mesmo porque as pessoas estão se comportando. Agora eu vou dizer um negócio que talvez choque um pouco. Né? Quer dizer, eu acho que não tem nada que não chocou, né? Nós temos que guardar um pouco pro seminário. Mas né? deixa eu dizer algo aqui. Diga, as pessoas estão fazendo a igreja colocar roupa de noiva. Quem é que falou que chegou o casamento? Agora é a armadura, só que Deus mostra como é o tipo de armadura. Não é para lutar, é para resistir.
Então a igreja precisa se levantar, porque quem se levantar embasado no que a palavra diz, a Bíblia diz que as portas do inferno não vão prevalecer. Amém. Então, é isso que eu me apoio. Porque a unção é aquilo que a gente estava conversando aqui, pastor Renato. Sabe o que acontece? Quando você coloca a palavra na frente, aí o próprio Deus pega você e põe para trás dele. Aí ele fala assim: eu sou o teu escudo, quem vai fazer alguma coisa? Amém. Então o departamento de arte precisa se levantar nesse nível de unção e de ousadia. Amém. De cantar e não precisar orar por cura, porque a unção vai estar no lugar e as pessoas vão ser curadas só porque ele falou boa noite. Amém. Unção, entendeu? presença. É isso que eu tenho... assim, sabe, eu não abro mão disso, pastor. Não abro mão disso, para que os músicos tenham esse entendimento. Fala assim: opa, eu não tô tocando só baixo, eu não tô tocando só guitarra, eu não tô só ministrando aqui. Não, eu não tô numa igreja que é conhecida não, eu estou como ministro intencional. Eu faço a leitura do que está acontecendo e eu chamo o céu para a terra. É o que Jesus ensinou, meu Deus amado. Diz amém, né? Amém por isso. Fábio, eu te vejo transbordando na revelação e nós temos até que encerrar. Ficamos aqui mais de 1 hora, dá para acreditar? Não tem que acabar. Inclusive... Tem que continuar. Inclusive, Fábio, você que está nos ouvindo, quer continuar recebendo essa revelação, segue o Fábio lá no Instagram. Eu comento direto lá os posts, porque é muito bom. É até engraçado às vezes, fala assim: hoje eu acordei com vontade de falar com você, guitarrista. Mas é muito bom. E é claro, o Senhor nos colocou nesse lugar, deu pro Fábio uma posição e um talento único para que ele seja essa voz profética. Amém, pastor. Fábio, obrigado por permanecer na palavra, tão simples, né? Não tem que inventar. O Fábio não fala dele, ele não fala só de experiência, ele fala da palavra. E isso por si basta. E pela gentileza de sempre vir aqui, Fábio, nosso muito obrigado, parabéns. Até pedir pra Regina finalizar com uma música do Fábio tocando, acho que é a resposta que tá aí, né? Esse projeto maravilhoso. Foi Filhos da Luz. Qual que é esse projeto? Esse projeto chama Luz, né? Luz, sim, do Thales Roberto. Do Thales. Foi o último projeto que eu trabalhei produzindo, né? E assim, foi maravilhoso porque juntou um monte de gente, né? E a gente pôde fazer releitura dos arranjos, foi incrível, um tempo maravilhoso. Que é isso? Fábio, obrigado pelo carinho e já dizer pro pessoal, quem quiser saber onde o Fábio vai estar ministrando, basta apenas entrar no seu Instagram. Isso, né? Então a gente tá postando nos stories lá e vamos ver se a gente consegue, né? Combinar de estar junto aí essa semana aí. Com muita certeza. Pastor Felipe Soares também, um abraço. Obrigado aí, pastor. Um abraço, foi um prazer estar aqui. A gente vai continuar essa conversa. Se diz, não vai acabar aqui não, né? Aqui pra gente continuar falando. Um super abraço, Fábio Pozão. Ouvinte, que bom que você estava aqui para ser abençoado. Deus te abençoe, segue a programação da Vinha que já tem as melhores, só com música ungida, hein? Vambora!